Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo nós vamos trazer uma reclamação das mulheres brasileiras que vivem e trabalham no Japão. Pois é, elas reclamam de salário, falam de alguns preconceitos e a mulherada não é brinquedo não, falam mesmo e através da Hora Mundial você vai ficar sabendo quais são as reivindicações, quais são os posicionamentos, ou seja, o que as brasileiras que vivem no Japão pensam, falam e têm como informação experiência de vida. Lembrando que o Japão, segundo o Ministério da Justiça do país, mais de 185 mil brasileiros vivem hoje no Japão. São os famosos decacegues, ou seja, estrangeiros trabalhando no país. Vamos nessa? E na Hora Mundial, uma reivindicação das mulheres lá no Japão. E elas acompanham a Hora Mundial e fazem algumas colocações que eu trago para você. São as brasileiras se posicionando. Seguinte, primeira reclamação das mulheres que estão no Japão. Elas falam que os salários, como acontece no Brasil, infelizmente, são mais baixos, os salários são mais baixos. Mas o que as brasileiras dizem é o seguinte, principalmente nas fábricas, nas linhas de montagem, às vezes essas brasileiras elas estão exercendo o mesmo trabalho que o colega do lado, homem, faz, só que no olerite dele o ganho é maior. Então ele tem mais chances de fazer hora extra, então a mulher sempre reclama nesse sentido. Porque elas falam, queremos ganhar mais, mas as empresas, ou seja, os empresários não estão preocupados com isso não. É isso, o que temos para hoje é isso e tem que exercer o seu trabalho. Outra colocação das mulheres, já que trabalham em escritórios, principalmente estão ali naqueles trabalhos um pouco mais assim, atendendo telefone, passando informações para clientes, e elas dizem o seguinte, que normalmente, ou seja, sempre, elas, além de atender telefone, conversar com clientes, receber clientes, elas atuam como faxineiras do escritório. Isso é uma brasileira que está há 25 anos, no Japão, ela mora em Tóquio, e ela fez essa colocação. Então, o que acontece? Geralmente esses escritórios não contratam faxineiras. Se tem uma mulher trabalhando, o japonês entende, o empresário, que a mulher pode, por exemplo, ir lá para a cozinha fazer o café, chegar uma hora mais cedo, limpar o escritório. Quer dizer, além dela fazer toda a tarefa de telefone, atender clientes, ela tem a tarefa como faxineira. E segundo essa brasileira, não é só a visão dela, mas das brasileiras, elas não têm um ganho extra por isso. Ou seja, o salário é X e mesmo foram contratadas para, vamos supor, atendente, recepcionistas, mas tem que ter o seu lado de faxina. Outro detalhe, precisam chegar uma hora antes. E elas ficam revoltadas, porque o escritório cheio de homens trabalhando, às vezes poucas mulheres, e eles não se levantam para pegar um cafezinho, pelo contrário, pela tradição japonesa, devem ser servidos por uma mulher. Então, às vezes chega cliente no escritório, tem a reunião, a própria mulher que está participando ali, funcionário, ela levanta e vai servir o cafezinho. Ou seja, não tem aquela... Sabe aquela senhora do cafezinho que sempre está ali na reunião servindo? Isso não acontece no Japão. Então esse é uma das reivindicações, reivindicar não seria esse o termo, mas uma das posições, vamos dizer, uma das reclamações, melhor assim colocando, das brasileiras. Outro ponto que elas alegam, aí envolve o casal
de brasileiros é na questão de aluguel de apartamentos no Japão. O preconceito é muito grande em relação a isso. Por exemplo, se o proprietário é japonês, ele sabe que são brasileiros, ele dificulta. Então ele dá preferência que um outro japonês alugue esse imóvel, o apartamento ou casa. Então, para o brasileiro hoje alugar uma casa, um apartamento no Japão é muito difícil, a não ser que ele tenha um aval da empresa, ou algum conhecido, alguma pessoa que vai interferir nessa situação e tentar ajudá-lo. Caso contrário, é muito complicado. Tanto é que não se fala em mudar de casa no Japão, porque é uma burocracia que não compensa. Melhor permanecer onde se está, onde a pessoa reside, do que de repente ela viu uma outra cidade mais interessante, mas a burocracia da locação do imóvel faz a pessoa desistir e permanecer e vai empurrando com a barriga, vai ficando por aí. Então essa é uma das colocações que as brasileiras fazem, porque essa acomodação, ou seja, de alugar um imóvel, ou mesmo no escritório, ter que fazer a função porque não tem como não tem uma solução, então essa é uma reivindicação, então elas preferem continuar. Outra coisa que as brasileiras reclamam no Japão é a questão da licença maternidade. Quando a mulher engravida, ela dá à luz, ela tem o direito de ficar 3 meses em casa. Isso como acontece em todos os países. Só que no Japão, segundo as brasileiras que vivem no Japão, se elas trabalham num escritório, por exemplo, elas sentem a pressão do próprio escritório para que elas desistam da vaga. Porque o japonês entende que é um direito, né, a licença maternidade, mas não facilita para isso. Ele pressiona de alguma forma. Veja bem, isso não sou eu que estou dizendo, são as brasileiras que estão no país e que passam isso para a hora mundial. Isso vem lá do Japão, não é informações diretas do Japão. Então, por exemplo, elas têm muitos problemas. Então, o que acontece? Tem muitas mulheres no Japão que adiam a maternidade, que adiam ter filhos. E elas vão ter filhos, elas não querem comprometer a carreira e elas vão ter filhos um pouco mais tarde, acima dos 36, chegando aos 40 anos, que é uma gravidez de risco. Mas elas assim preferem, porque se ela engravida, vamos supor, com 20, 26 anos, 30 anos, ela sabe que ela vai ter problema onde ela trabalha. Ela sabe que de alguma forma, indiretamente, ela vai ter uma pressão. Que pressão é essa? Para sair do emprego, deixar a vaga para outra pessoa que está disponível para o trabalho. Quer dizer, essa é a realidade das brasileiras no Japão. E segundo elas, sempre a mulher está em segundo plano. E o Japão sempre coloca o homem em primeiro plano. Quer dizer, qualquer decisão, qualquer sentido de opinião, a opinião masculina é primeiro lugar. E tanto é que, segundo as próprias brasileiras, é muito difícil no Japão, cargos de liderança importantes, ter a figura feminina. São raros os casos que acontecem no Japão. Então as mulheres brasileiras se sentem relegadas a uma cultura que, segundo elas, extremamente machista e que valoriza o homem no país. São colocações que a Hora Mundial traz, que são informações. Gostou do vídeo? Dê o seu like. Participe da Hora Mundial, temos informações privilegiadas. Se você vai para os Estados Unidos ou algum outro país, ou mesmo para o Japão, temos a nossa consultoria que vai dar todas as informações que você precisa. Quer ser um apoiador da Hora Mundial? Entre em contato com o nosso canal. A gente conta com você. Dê o seu like, se inscreva, participe. A Hora Mundial conta com você.